Em sua fala, o petista criticou a tecnologia e assumiu que não sabe como criará novos empregos em caso de vitória nas eleições. Os avanços tecnológicos, eles não criam mais emprego para a gente. Eles criam mais produtividade, eles criam mais riqueza, eles criam mais capacidade produtiva, eles criam mais condições de ganhar dinheiro e acumular na mão de uma pessoa só, e vai diminuindo o número de pessoas que faziam trabalhos manuais, porque a tecnologia existe exatamente para isso. Ora, como a gente não pode brigar com os avanços tecnológicos, porque se muitas vezes ele tira o emprego, ele gera facilidade e muitas outras coisas para nós precisamos então discutir como é que nós vamos criar trabalho para o povo brasileiro. Como é que nós vamos criar trabalho para as mulheres e para os homens que querem estudar, que querem trabalhar e que querem ter certeza de que vão construir famílias, vão ter casa para morar e vão viver uma vida digna. Como é que a gente vai responder isso? Então eu queria dizer para vocês que eu não sei como fazer. A única coisa que eu sei é que eu estou voltando a concorrer uma eleição presidencial, porque eu acho que nós temos que fazer esse país voltar a ser feliz. E prometeu criar um novo ministério para a sua base. Todo mundo sabe que nós vamos ter um Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós vamos ter Ministério da Pequena e Média Empresa. E aí, Augusto, candidato do PT, dizendo que não sabe como vai fazer para criar esses empregos. Olha, a Dilma Rousseff disse que não tinha meta, né? Não vamos ter meta nenhuma, mas quando chegar a meta, aí dobra a meta. Era esse o discurso do poste que ele fabricou, o Lula. Agora ele está com uma conversa de revolução industrial. Está na Inglaterra de muitas décadas aí passadas, defendendo o seguinte: não pode modernizar o capitalismo, as máquinas, os instrumentos, porque isso tira emprego. Quer dizer, se ele pudesse, ele impediria a existência disso aqui, ó, do que estamos usando. E a turma que fabricava lápis aí para o jeito de escrever à mão, livro, como é que faz? Aí a caneta tinteiro, que empregou tanta gente. E aí ele diz isso, ele não sabe o que fazer, mas vai fazer o povo feliz. É um programa de governo espetacular. Ele acha que o agronegócio tira emprego. O agronegócio garante o pleno emprego. Então vou contar pro Lula passar ele uma novidade aí que ele ainda não conhece. No oeste catarinense, oeste de Santa Catarina, existe falta de mão de obra, é pleno emprego. Eles estão buscando nos sites, o pessoal do agronegócio, eles estão buscando venezuelanos que saibam, que dominem algumas técnicas aí, que tem poucos profissionais disponíveis. Então eles estão procurando gente para trabalhar. Na região no sul aí de Mato Grosso, por exemplo, sul de Mato Grosso, pleno emprego. Pleno emprego, daquelas cidades, Sorriso, Sinop, você não tem um mendigo na rua. É o Brasil do futuro, com um agronegócio que preserva uma área gigantesca de vegetação. Eles estão procurando agora, eles estão reivindicando equipamentos para combater incêndio com mais eficácia. Porque eles próprios combatem, eles não podem recorrer aos bombeiros, que são poucos, tem que estar na cidade, e eles então querem uma ajuda do governo para ter mais equipamento para combater incêndio, ao contrário da lenda. E ele está ainda na do MST. Isso sim é você voltar para algum lugar do passado que não deveria ter existido. Você, Schelp? Olha, eu também lembrei com essa fala aí do Lula do século XVIII, né, das histórias do século XVIII na Inglaterra, quando havia um movimento ludista, que era um movimento de pessoas trabalhadores, que destruíam máquinas, né, destruíam maquinários, porque justamente esses maquinários aumentavam a produtividade
e, segundo a visão deles, roubava emprego, ou seja, dispensava a necessidade de um grande número de pessoas para trabalhar. O que se sabe hoje em dia, com essa tecnologia, né, avançada que se cria a cada momento, né, um mundo que se transforma rapidamente, é que os empregos vão sendo gerados em outros setores, né? Então, se a tecnologia, por exemplo, substitui alguma mão de obra em algum setor, né, outros setores, por exemplo, o setor de serviço, acaba criando outras vagas de trabalho, né? Então, é realmente uma visão absolutamente obsoleta, essa que o ex-presidente Lula apresentou, e me lembrou o ludismo, o movimento ludista. O que ele vai sugerir agora? Que as pessoas saiam para destruir as máquinas, destruir os robôs nas fábricas? É realmente surpreendente, né? Ou não, né? E em relação ao que ele falou sobre não saber o que fazer, realmente o que ficou ali, a impressão que deu é que a sugestão dele é criar ministério, ou seja, criando ministério, ele acredita que vai gerar emprego. Luciana, o que achou dessas falas? Falas que condizem muito bem com a agenda de retrocesso dele, que está escrita preto no branco, né? Está completamente posta aí sobre a mesa, clara, mais clara impossível, e agora ele vem cometer aí mais um sincericídio. Ele não sabe como criar novos empregos. Ele sabe, ele é bom mesmo em fechar empresas, em colocar aí os tentáculos petistas em ministérios, por isso ele quer criar mais ministérios. Não, o Ministério do Esporte, famigerado Ministério do Esporte, foi usado de uma maneira nefasta, Vitor, durante as administrações petistas. Nefasta. Muitos esquemas de corrupção ali dentro. Então, quando o ex-presidente Temer acabou com o Ministério do Esporte, muitos vieram me provocar, e agora? E agora? Fala mais. Eu falo, graças a Deus acabou. Porque o atleta, o esporte brasileiro, eles eram os últimos na fila de prioridades daquele ministério. Ministério com comunista, né? Orlando Silva, como ninguém, as pessoas totalmente desconectadas do esporte, mais um ministério que era uma vitrine política, usado como moeda de troca. Agora, ele fala aí, né, do desenvolvimento agrário, e ele também já disse, ele vai convidar o movimento terrorista MST para fazer parte da administração dele. Movimento terrorista que já matou animais em gestação avançada, destruiu aí plantações inteiras, invadiu terras produtivas, destruiu laboratórios de pesquisa. Esse é o governo do petismo que está sendo colocado aí à luz do dia para todos nós enxergarmos. Lá na frente, e ainda, além disso, esse aí que diz que não sabe como criar novos empregos, se ele vencer em outubro, ele ainda indica mais 2 ministros. Imaginem a estirpe desses 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal em 2023. O Brasil não está aguentando nem esses ativistas que nós temos, esses militantes que nós temos. Imaginem mais 2 aí com a digital petista. Você, Fiuza, 2 minutos. O Lula pretende fazer o povo feliz, só não sabe como, é isso? Então ele continua o mesmo. Porque me disseram que esse era o novo Lula, disseram que esse era outro Lula, que não tinha nada a ver com aquele passado. Mas parece que é o mesmo, né? Então o discurso dele é esse, olha, eu quero fazer o povo feliz, estou dizendo que quero, só não sei como, mas vocês votem em mim. Me levem de volta para lá, porque lá era bom. Pelo visto, né, ele gostou, eu gostei de lá. Eu quero voltar a morar lá. Será que vocês podem votar em mim? Chegar lá, eu penso o que eu faço. Que foi o que ele fez, exatamente no início do outro governo dele. E eu tenho lugar de fala, com perdão da expressão, que eu já falei que ele acabou, sei lá por que circunstâncias, os 2 primeiros anos de governo dele foram bons. Foram de consolidação de uma política macroeconômica, foram de bom trânsito no Congresso, depois a gente sabe o que veio. Acho que não pode mais falar disso, então vou contar só essa parte boa. Mas tinha o
o Fome Zero. E o Fome Zero era exatamente isso. Né? Eu traduziria assim, eu quero matar a fome, eu digo que quero pelo menos, só não sei como. E aí ele tomou posse, criou o programa Fome Zero, e o programa não funcionou. Simplesmente o programa não cumpria a sua função de alimentar as pessoas e o programa foi extinto. E aí ele fez, né, reuniu alguns programas existentes e criou o Bolsa Família. Então, é típico, quer dizer... Agora, a gente vai falar mais disso talvez. Um passarinho me contou aqui, anunciando a primavera, que, sabe, para a gente ser mais bonzinho com o Lula, né? Eu acho que tem toda a razão. Então, acontece o seguinte, ele não sabe como criar novos empregos, mas pode votar nele que, chegando lá, ele resolve como foi no passado, porque agora a gente sabe pelo menos que é o mesmo Lula, porque até aqui eu estava achando que era outro, mas parece que é aquele mesmo. Então, aquele mesmo, a gente sabe que, na maior recessão da história do país, em tempos normais, o binômio Lula e Dilma gerou um caminhão de empregos, porque toda recessão gera empregos. Então, é isso, é muito tranquilizante, né, tranquilizador, a gente estar diante de um personagem que sabe muito bem o que quer, né, voltar para o Palácio do Planalto. Diga, Zé. Olha, ali em meados do século XVIII, um grande movimento se deu, que foi a Revolução Industrial, e engoliu-se empregos com desenvolvimento tecnológico, criação de máquinas e linha de montagem. Então, hoje nós vivemos algo parecido, e se o Lula tiver tempo ainda de incluir na campanha dele, aprenda. Este é o grande desafio da humanidade. É a troca de empregos. Não acaba, Lula, não acaba. A tecnologia substitui empregos. Hoje, uma máquina coletadeira do agronegócio dá a impressão de que ela acabou com a mão de obra da colher cana, colher soja, né? Mas, na verdade, ela criou novos e muitos empregos na fabricação da máquina, na manutenção da máquina, na operação da máquina, na venda da máquina e assim por diante. Então, assim, se ele não sabe o que fazer, que estude. Ninguém pode ir para uma campanha à presidência da República, se colocar como defensor de um futuro de uma geração, se não sabe uma coisa tão simples assim. É só reciclar, é só educar, é só ensinar as pessoas a viverem no novo momento. Os empregos, eles não evaporam, eles crescem em outro setor. É assim, quando se inventa uma máquina que substitui 5 funcionários, a empresa que produz a máquina criou uma demanda muito grande, só que mão de obra especializada. Sei que não é fácil reciclar, sei que é difícil passar por um processo de reinvenção de profissão, mas é preciso, ninguém pode negar a realidade. Uma cabeça fechada assim é um atraso muito grande para um país. O próprio Lula tem ali, ele se gaba de ter o único diploma que ele tem exatamente num curso de aprendizado, de reciclagem. Naquele tempo era a grande novidade, ser torneiro, mecânico, ser metalúrgico, né? Essas pessoas estão sendo substituídas por máquinas, por equipamentos altamente sofisticados, robôs. Ninguém coloca mais a mão no carro, pelo menos no primeiro momento da linha de montagem. O que é preciso é educar. E eu fico assustado quando pessoas que já dirigiram um país, pessoas que se apresentam como a solução de problemas, não sabem exatamente o que está acontecendo no mundo e o que é possível fazer.